Dia 55, Atos 24, 25 e 26. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tertulo, para exporem ao governador a sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tertulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que esse homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-los de acordo com a nossa lei. Mas Lícias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos. E ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor nossas acusações. E poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tertúlio tinha dito. Quando Paulo recebeu o sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 2 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, causando tumulto, nenhuma sinagoga, nem nas ruas. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Eu reconheço, porém, que eu sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar o meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar se tem algo contra mim. Pergunte a esses homens que estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: espere até Lícias, o comandante do regimento, chegar. Eu decidirei esse caso. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com a sua esposa, Drúxila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhe falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Quando Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos. Félix foi sucedido por Pórcio Festo e, uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas responsabilidades no governo, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia, que ele próprio voltou para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade, volte comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo errado, vocês poderão apresentar as suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu: não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: esse é um tribunal oficial romano, portanto deve ser julgado aqui mesmo.
O senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se eu sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a esses homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então vai para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com a sua irmã Berenice para visitar Festo durante a estada deles, que durou vários dias. Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele, pediram que eu o condenasse. Eu lhe disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ele disse que sim, mas ele apelou ao imperador que julgue o seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-los a César. Então Agripa disse a Festo: gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. Amanhã pode ouvi-lo, então. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais, militares, de homens importantes da cidade. Em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, esse é o homem cuja morte é exigida pelos judeus. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte, mas, contudo, ele apelou ao imperador que julgue o seu caso. Eu decidi enviá-lo a Roma, não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de os interrogarmos eu tenha algo para escrever. Não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Então Agripa disse a Paulo: você pode falar em sua defesa? Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considere-me feliz de ter hoje a oportunidade de apresentar a minha defesa, pois eu sei que conheço bem os costumes, as controvérsias dos judeus, mas me ouça. Como líderes, vocês sabem muito bem, eu recebi uma educação judaica completa desde a infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite. Compartilham da mesma esperança que eu. No entanto, o rei acusa por causa dessa esperança. Porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, eu fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os persegui até as cidades estrangeiras. Certo dia, numa das minhas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei, e ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e eu lhe mostrarei no futuro. Eu os livrarei tanto do povo como dos gentios. Sim, eu os envio aos gentios, para abrir os olhos dele a fim de que voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão de seus pecados e herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judeia, aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar para Deus e mostrar por meio das suas boas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar.
Mas Deus tem me protegido até esse momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples aos mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria, seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente fez o gritou: Paulo, você tá louco? O excesso de estudo fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: não tô louco, excelentíssimo. Eu digo a verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas, eu expresso com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são de todos de conhecimento, pois não se passarão em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Agripa interrompeu. Você acredita que pode me convencer a me tornar cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo eu peço a Deus que tanto o senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordavam: esse homem não fez nada que merece morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César.